Isso aqui é uma grande estratégia. E o meu lugar aqui, participando da estratégia, é que eu sou parte dessa estratégia, porque eu também sou policial penal federal. Então, eu faço parte dessa estratégia de mobilização, de conscientização e de transformação pelo processo de formação continuada dos servidores penais. Eu costumo dizer, para introduzir a minha fala, que o servidor penitenciário, ele é um elo necessário para a efetivação da política. A prisão, ele é um espaço para além de privação de liberdade, além desse espaço físico de privação de liberdade, ele organiza as vidas, as rotinas, o tempo e as subjetividades. E também a prisão é um espaço de acesso a garantias de direitos. E quais são esses sujeitos que estão privados de liberdade no Brasil? São jovens de baixa escolaridade e que não tiveram em tempo oportuno acesso ou não passaram melhor ao processo de socialização completo no momento anterior à prisão. Então, como falar de ressocialização? Eu refuto muito essa concepção da ressocialização que foi introduzido na LEP só no ano de 2015, porque o preâmbulo da LEP fala de integração social. Eu prefiro falar sobre integração social. Então, esses sujeitos que não estavam integrados socialmente, não passaram por um processo com acesso integral às instituições sociais, chegam às prisões. Então, a prisão também deve ser um lugar de acesso a direitos, mesmo que nós somos resistências e estamos trabalhando para transformações nesse sentido. Então, a educação no cárcere, ele surge com a efetividade dessa educação como um direito fundamental. E hoje nós estamos aqui, que a provocação foi falar sobre garantias de direitos e os desafios e os novos caminhos. Então, dentro dessa lógica disciplinar, lógica chamada prisão, nós também temos que falar sobre essa possibilidade de uma lógica pedagógica baseada em diálogo, sentimento e reconhecimento. Então, quando nós estamos pensando na concepção dessa grande estratégia e não desse curso, dessa roda de conversa, nós estamos pensando que essa lógica pedagógica baseada em diálogo, sentido e reconhecimento, ela também deve alcançar o profissional da execução penal. E quando nós falamos dos profissionais da execução penal, em especial aqueles que atuam nas prisões, nós estamos falando dos advogados, dos administradores, dos psicólogos, dos pedagogos, do policial penal. Então, formação continuada desses sujeitos é parte da estratégia fundamental para que possamos, de fato, efetivar a educação em prisões. Por quê? Eu estou partindo de um pressuposto, de um conhecimento já produzido, que nós temos normativos, resoluções do CNPCP, diretrizes nacionais do MEC, resolução do CNJ, portarias, notas técnicas e assim sucessivamente. Tudo isso ancorado na Constituição Federal. Então, garantias de direitos à educação nós temos no Brasil. O que nós não temos é a efetividade da política, e é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Eu peguei um dado, fiz uma busca sobre o quantitativo de pessoas estudando no ano de 2024, eu peguei ali referente ao segundo semestre, e tem um dado de 22% de pessoas estudando. Então, como pesquisadora, e por compromisso ético e com a pesquisa, assim como nós tínhamos 12%, à época que elaborei minha tese de doutorado, são pessoas matriculadas. Não significa efetivamente que essas pessoas frequentam a escola, porque essas pessoas deixam de frequentar as escolas por distintas razões, porque elas são transferidas para outros regimes de uma progressão, ou que são presos temporários que passam a responder em liberdade, e assim sucessivamente. Então, existe uma lógica que, enquanto existe a matrícula e essas matrículas não são canceladas, eles são contabilizados e esse dado é informado. Então, não necessariamente temos esse quantitativo de pessoas estudando no Brasil. Sobre as atividades escolares também, elas são contabilizadas não por sujeitos
e sim por quantitativo de atividade escolar frequentadas às vezes pelo mesmo indivíduo ou privado de liberdade. Então, existem todas essas complexidades que envolvem a educação nas prisões. Tudo isso relacionado ao papel do professor, que ele é o agente transformador que ingressa no sistema penitenciário, passa a conviver com essa dinâmica do controle do tempo, do espaço, dos acessos ao jogo estabelecido, que inicialmente essa pessoa que passa a frequentar a escola não frequentou a história no período anterior à prisão, inicialmente ele é fisgado ou existe alguma mobilização pelo interesse na remissão de pena pelo estudo. E a remissão é um atrativo, mas a educação alcança esse sujeito, a possibilidade do professor ser o mediador que acessa a penitenciária, mas vem de uma dinâmica fora da prisão, de uma relação que não é uma relação de subordinação, de trocas, de ensino, de aprendizagem. E esse professor, ele é um agente transformador dentro dessa unidade penitenciária. Mas como chegamos até aqui, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque chegamos até aqui com essa superpopulação de pessoas presas no Brasil, com uma grande elevação de grupos criminosos que surgiram e permanecem e se reproduzem a partir das prisões, porque as políticas penais, entre elas a educação para pessoas privadas de liberdade, ainda são incipientes. Isso associado à superlotação carcerária, onde as pessoas acabam, como dizem, no interior das prisões. Alguns dormem na praia, isso significa que dormem no chão, dormem nos banheiros, e essas pessoas, em condições inumanas, são assujeitadas pela ausência do Estado, permanecer submetidas aos mandos de organizações criminosas com a ausência do Estado. Penso que a superlotação carcerária, a incipiência na oferta de políticas penais, aqui a gente recorta, por exemplo, o caso da educação em prisões, e tardiamente o Estado brasileiro trabalhar com prevenção dentro dos ambientes prisionais como forma de preservação das vidas, de forma preventiva, com inteligência penitenciária, tudo isso associado, mantém no Brasil esse estado de coisas que hoje o Estado brasileiro reconhece como estado de coisas inconstitucional. A educação em prisões, ela é uma possibilidade efetiva, nós que trabalhamos com a temática, que somos pesquisadores, acreditamos que ela é uma possibilidade efetiva de reduzir a reincidência criminal, penitenciária. Ela pode trazer transformação, proporcionar alguma mobilidade social, porque todos nós sabemos que a educação, ela proporciona mobilidade social aos sujeitos pela via educacional. Então, nesse sentido, penso que nós poderíamos levar alguns desafios, eu trouxe algumas questões. Temos desafios estruturais, simbólicos também, como falamos, desse controle do tempo, das práticas, das ações e dos sujeitos, mas grandes desafios para além da formação continuada, que vejo como prioridade, a necessidade de uma mobilização nacional para o processo de formação continuada dos profissionais que trabalham nas prisões, com o advento da alteração constitucional no ano de 2019, que tornou a função de agente penitenciário em policial penal nos estados e no âmbito do Executivo Federal, fez com que esse sujeito se tornasse um policial, e isso causa, na minha compreensão, uma confusão de qual é a função social desse sujeito que atua nas prisões. Então, com isso, eu penso que deve existir um programa, um projeto nacional de formação continuada para esses sujeitos, considerando que ele é o elo que favorece para a efetivação das políticas penais dentro dos estabelecimentos, e por isso, retorno a minha fala nesse sentido, é necessário a formação continuada. O estigma social estabelecido para esse policial, historicamente,
que não se descolou, profissional que atuava nas masmorras, preciso ser superado. Por quê? E isso faz parte da nossa estratégia, porque ele é fruto dessa sociedade. Então tem se tornado um mantra falar sobre isso. O profissional policial ou o agente penitenciário hoje policial, vamos recortar especificamente nessa perspectiva, ele é um trabalhador oriundo das camadas populares que encontrou em um concurso público alguma mobilidade social. Então, o que nós precisamos é atuar no sentido de participação e controle social, órgãos de controle para as pessoas que não são bons profissionais, formação continuada, porque esse sujeito ele precisa de formação para saber qual que é a sua função social, porque dentro das prisões é necessário, mesmo nessa rotina, a consciência que se o servidor não abrir o portão da cela, não fizer a condução à sala de aula, aquele processo de escolarização não ocorre naquele sistema penitenciário. Para além disso, associado, eu vou puxar já para uma outra questão já relacionada à prática, à docência e à estrutura física. As salas de aulas no Brasil são precarizadas, as rotinas são imprevisíveis e são interrompidas constantemente, por isso é preciso formação continuada, inclusive com gestores. Os protocolos de segurança, eles acabam impedindo, em regra, a segurança sobrepõe o acesso às políticas. Por isso, tudo isso passa pela formação desses servidores.